convite aí do Espiritismo Online para conversarmos sobre o nosso amado Chico Xavier. O tema proposto foi as múltiplas faculdades mediúnicas de Chico Xavier, não é? Então, dentro deste tema, a gente vai trazer algumas informações que nós mesmos presenciamos, nós e nossa família, junto ao Chico. Como vocês sabem, eu sou pelo lado materno da família Machado de Pedro Leopoldo, que conviveu com Chico até mesmo antes dele nascer, não é? Porque a casa onde ele nasceu era uma casa de meia, a gente fala isso aqui em Minas, né? Uma casa de meia com meu tio bisavô, Eliseu Correia, tia Cilia. E o Chico dizia também que, ele escreveu isso numa carta, que a minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Maria de São João de Deus. Então, a minha avó, os irmãos dela, cresceram com Chico Xavier, né? Minha avó era de 1911 e era colega do Chico no grupo escolar de Pedro Leopoldo. Então, desde muito cedo, eu ficava ouvindo as histórias extraordinárias que a família inteirinha espírita, dedicada ao espiritismo, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Bauru, e também alguns integrantes no Rio de Janeiro. E desde criança eu ouvi os casos, né, daquele homem diferente, completamente fora aí do comum, e queria conhecê-lo. E vinha fazê-lo no dia 14 de outubro de 1981, quando o conheci na cidade de São Paulo. Minha tia-avó Nair, que era a irmã mais nova de minha avó, ela residia em São Paulo, trabalhava no Centro Espírita União, do casal Galves, que era também editora dos livros de Chico Xavier, e nós, então, fomos convidados por ela. Ela sabia do meu desejo de conhecer Chico Xavier e me ligou o telefone em Belo Horizonte, falou assim, venha para São Paulo, porque aí o Chico vai ficar aqui 2 dias lançando 2 livros e eu te coloco para trabalhar nesse lançamento. Então, a partir daí, eu o conheci. Já de cara, foi uma surpresa muito grande, porque desde os meus 14 anos de idade, eu escrevia cartas para ele, não é? sem pensar em retorno, sem pensar em resposta dele, porque eu imaginava, ele deve ser um homem muito ocupado, né? Então eu nem assinava essas cartas, colocava apenas um amigo, e também nem me preocupava de colocar o remetente, e mandava para o endereço postal dele, que era a Caixa Postal 56, em Uberaba. E, sinceramente, não imaginava que ele receberia e leria essas cartas. Eram cartas simples de agradecimento ao que ele havia trazido à humanidade pela mediunidade dele, o bem que ele fez à família. Só para dar um exemplo, a minha tia-avó mais velha, Adélia Machado de Figueiredo, perdeu o filho de 18 anos de idade, era o filho caçula, em 1941, em Pedro Leopoldo. E através do Chico, o Chico recebeu 33 mensagens do filho dela, meu primo, William. Então, consolou demais a tia Adélia, não é? Numa das mensagens ele fala que ele era o bastão de arrimo dela. Mais tarde, em 1984, nós lançamos um livro, o primeiro livro que nós trabalhamos da Lavra Mediúnica de Chico Xavier é este, chama-se Bastão de Arrimo, que lançamos pela União Espírita Mineira em 1984. Então, o Chico, eu nem imaginava que ele se lembrasse dessas cartas, né? A essa altura, quando eu o conheci em São Paulo, foi outubro de 81, eu tinha 19 anos de idade.
Quer dizer, já tinham se passado 5 anos, era aí talvez 2 cartas por ano, cartas simples que eu mandava. E quando minha tia-avó, depois de 11 horas e meia de trabalho, né, eu tenho que contar, eu conheci Chico Xavier já trabalhando, porque o lançamento do livro, de 2 dos seus livros em São Paulo, durou 11 horas e meia. Começou às 8 horas da noite, em ponto, e somente terminou às 7h30 da manhã do dia seguinte. Eu creio que mais de 10.000 pessoas tenham passado ali na minha frente. Eu abria os livros, preparava os livros, a minha tarefa era essa. Preparava os livros, ele estava à minha direita, cerca de 2 metros, 3 metros da minha direita, ia passando os livros para ele fazer o autógrafo, né? Então, depois de 11 horas e meia de trabalho, já no final da fila, nós entramos, minha tia então se levantou, ela estava sentada ao meu lado, e eu com ela, a filha dela e mais uma prima, fomos na direção do Chico, quando ela quis então me apresentar a ele. Quando ela começou a falar com ele, ele já me deu o nome, desculpe, ele já me identificou pelo nome, chamou-me pelo apelido de família, que é Geraldinho, né? E falou: olha, meu filho, eu te espero há algum tempo, te esperava há algum tempo, mas tem 2 coisas em você que eu não entendo, nunca entendi. E eu fiquei assim congelado, né? Assim, como assim, né? Levei um susto. Eu não, nesse primeiro contato com o Chico Xavier, eu não abri a boca para falar de tanta emoção. E ele então virou-se para mim e disse: você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem, mas eu nunca entendi 2 coisas. Em primeiro lugar, por que você nunca as assinou? Segundo lugar, por que nunca colocou remetente para eu poder te responder? E logo em seguida, eu já em lágrimas, né, de emoção, porque nem eu me lembrava dessas cartas quando eu estava ali para abraçá-lo pela primeira vez. Ele então pegou uma abraçada de rosas. Nesse dia, ele distribuiu uma rosa para cada um daqueles que receberam um livro autografado. E as senhoras paulistanas do Centro Espírita, a pedido dele, tiravam os espinhos dessas rosas para não machucar ninguém. Então as rosas eram dadas por ele sem os espinhos. E ele então pediu licença a elas, pegou uma abraçada de rosas e me entregou, dizendo que para o neto da Carmen, minha avó chamava-se Carmen, que havia sido colega dele no grupo escolar, né, a vida inteira, eu não posso dar uma rosa só, eu vou ter que dar esse buquê de rosas. E então falou comigo: olha, vá a Uberaba conhecer nossos trabalhos, nossos serviços espirituais. E daí a 15 dias eu lá estava. Eu comecei por esse caso porque é um caso que depois eu vou testemunhar várias vezes, que é a capacidade do Chico Xavier de ler a nossa mente, o nosso interior. Era impressionante. Claro que ali ele não precisava de nenhuma intermediação de apresentação, não é? Porque ele deve ter lido o meu interior, a minha mente, e identificado quem eu era, sem que minha tia e avó fizesse qualquer necessidade de apresentação. E mais tarde eu vou ver essa capacidade, que eu diria anímica e mediúnica ao mesmo tempo. Claro que ele era auxiliado pelos espíritos, mas a capacidade anímica dele era extraordinária. Por diversas vezes, já casado com a Eliana, por exemplo, eu residia em Belo Horizonte,
Belo Horizonte dista 500 quilômetros de Uberaba, exatos. Então são 5, 6 horas de carro, dependendo do trânsito, né? E eu ia com ela no carro conversando, o irmão dela, o Vivaldo da Cunha Borges, morava com o Chico e era o responsável pela diagramação de todos os livros do Chico, né? E às vezes é natural, em família, você vai comentando uma coisa ou outra, não é? A respeito da sogra, do sogro, dos cunhados e cunhadas, e vice-versa. Eu e ela comentando nessas 5, 6 horas de carro. E quando chegávamos, a gente se hospedava lá com o Chico Xavier, quando chegávamos na casa dele, e quase que de imediato, ele entrava na conversa como se ele estivesse na conversa naquelas 5, 6 horas, como se ele estivesse no carro. E às vezes nos repreendendo. Disse, olha, ele chamava minha esposa de Ana, né? Olha, Ana, isso que você falou de seu pai não é bem assim, não. Passa-se isso, esclarecia. Ou então falava com ela da mãe e falava comigo alguma coisa também. Olha, isso que você comentou não está correto, porque você tem que ver por esse ou aquele ângulo. E a gente ficava muito sem graça. Não era fácil conviver com Chico Xavier, exatamente por isso. Porque você estava desnudo espiritualmente diante dele. Eu me lembro uma outra ocasião que havia... Vocês devem imaginar que a casa dele estava sempre muito cheia, né? Muita gente, e só o almoço, ele recebia os amigos para almoçar todo sábado. Esse almoço era no mínimo 40, 50 pessoas, não é? Nos outros dias era mais calmo, mas esse dia era um dia de sábado, depois do almoço, e o almoço era bastante cedo, porque às 2h15 nós saíamos para o culto do Evangelho no Abacateiro e depois na Vila do Pássaro Preto, não é? Que era a assistência social do Chico Xavier. Mas ali, depois do almoço, uma senhora de São Paulo chegou e monopolizou a conversa. E ela só falava dela e ela não deixava o Chico falar de forma alguma, não é? E só falava dela. A pessoa muito voltada para o próprio umbigo, e as outras pessoas, ninguém estava interessado em ouvi-la, porque nós estávamos ali para ouvir Chico Xavier, não é? E eu comecei a ter maus pensamentos em relação a ela. Comecei a vibrar negativamente em relação a essa senhora e pensar, mas que diabo, essa senhora não cala a boca, não é? Essa senhora não enxerga que está atrapalhando a nossa conversa. E eu imagino que não somente eu, mas todo mundo ali estava pensando nessa faixa, não é? Com certo, vamos dizer assim, um incômodo muito grande, porque nada fazia aquela senhora calar. Até que ela então, graças a Deus, passada aí mais de 40 minutos falando sozinha, ela desistiu, parece que tinha outros compromissos, não iria na distribuição, ela desistiu e foi embora. Despediu do Chico e tal, e o Chico sempre muito atencioso com ela. E aí, então, o Chico começa a me dar, depois que ela vai embora, né? O Chico começa a me dar uma repreensão fraterna, não é? E vira-se para mim e disse assim, pois é, não é, Geraldinho? Aí quando ele falava assim, você já podia pegar a carapuça e vestir, porque o recado era direto, né? Ou no início da conversa ou no fim da conversa era o jeito dele de dar o recado.
E ele então disse: você viu essa senhora que saiu aqui agora? Falando comigo. E eu já sabia que vinha chumbo, né? Sim, vi, Chico. Pois é, né, meu nego? Ela é tão falante, tão necessitada de falar, porque ela não tem uma pessoa da família sequer. Ela é sozinha no mundo. Mas ela é uma pessoa... Aí começou a elogiar a fulana. É uma pessoa extraordinária, por isso, por aquilo. É uma pessoa de posses em São Paulo, ela aplica todo o dinheiro dela na caridade, faz isso, faz aquilo outro, mantém uma creche, mantém um asilo, e foi falando vamos dizer assim, virtudes ocultas, né, que nenhum de nós via dessa senhora. Então, é como eu disse para vocês, ele lia o nosso pensamento, ele sabia o que nós estávamos pensando e muitas vezes nos colocava diante do próprio espelho, né? Corrigindo-nos fraternalmente, sem alarde, mas a gente entendia muito bem esse recado. Essa capacidade de Chico Xavier era também ligada à mediunidade da psicometria, né? Uma mediunidade que pouca gente sabe, que ele tinha em grau máximo, máximo mesmo. Digo a vocês que foram dezenas de casos presenciados por mim. Ele recebia cerca de 2.000 cartas por semana nessa caixa postal 56 de Uberaba. E no domingo, ele reservava o domingo, que era o dia de folga, para responder essas cartas. Então vocês vão de imaginar que era um volume muito grande de petitório, de pessoas sofridas, né? E ele então, logo de manhã, nos chamava para ajudá-lo na tarefa que ele chamava de correio, ia separando essas cartas, as principais ele guardava no bolso, os bolsos dele viviam cheios de cartas, eram as que ele iria pessoalmente responder com a própria letra dele. As outras ele separava para mandar um livro, mandar mensagem. As amigas de Uberaba já preparavam aquelas mensagens avulsas em caixinhas, ou então os livros que ele ganhava das editoras, né? E dali ele fazia questão de subscritar todos os envelopes. E eu estou falando, gente, de uma tarefa que começava às 7 da manhã, parava só para o almoço, que às vezes era na casa de Dona Zilda, em frente, às vezes era na casa dele mesmo, e depois seguia até 1h da manhã do dia seguinte. Então nós estamos falando aí de no mínimo 14, 15, 16 horas seguidas, né? 18 horas, tirando a parte do almoço, 16 horas, sem parar, respondendo aquelas cartas. E aí tinha duas peculiaridades muito interessantes. Uma delas, anímica, que é a capacidade mental dele, que eu nunca vi igual, que ele era capaz, ele me dava uma caderneta preta, grossa assim, com todos os endereços e nomes dos amigos para os quais ele iria escrever naquele dia, naquele domingo. E me pedia para ajudá-lo. Só que eu não fazia coisa alguma. Por quê? Ele só conferia o endereço da pessoa, o nome completo, endereço, incluindo CEP, depois que ele próprio já tinha escrito no envelope, já tinha endereçado. E em 20 anos, 21 anos de convivência, ele nunca errou um número. Nunca. Era ali, fulano de tal, rua tal, número tal, CEP tal, na cidade tal. Nunca ele acertava tudo de memória. Uma capacidade extraordinária, capacidade anímica.
A outra característica era a capacidade mediúnica de psicometria, porque é óbvio que ele não conhecia todo mundo que escrevia para ele, não é? Era o Brasil inteiro e até gente do exterior que mandavam cartas. E ele pegava na carta, deixa eu ver se eu tenho aqui um papel para... Vamos supor que isso aqui fosse a carta, né? Ele pegava a carta e fazia assim, com a mão, como que acariciando aquela carta. E dali, inúmeras vezes eu testemunhei isso, ele já começava a falar qual que era o conteúdo daquela carta. E eu falava com ele às vezes: Chico, você está falando, essa pessoa é dessa carta que você está na mão? Eu, sim, é, meu filho. Mas como que você sabe que esse é o drama dela, por exemplo? Falar que o filho está nas drogas, coitado dessa senhora. Isso era muito comum. As mães escrevendo ao Chico pedindo socorro porque um dos filhos tinha se perdido no caminho das drogas. E eu me lembro, quase toda semana tinha um caso assim. E ele então fala assim: fulana de tal, ela tá me dizendo isso, o filho se perdeu e está sofrendo muito. Então, eu falei assim: mas como que você sabe disso? Isso que você está me contando está dentro nessa carta? Ele está, meu filho. Mas como que você sabe disso? E ele falou assim: olha, eu não sei, sempre com muita humildade, né? Ele falava assim: olha, eu não sei como se processa este mecanismo, como se dá isto, mas na hora que eu pego a carta, a minha onda mental entra em sintonia com a onda mental do subscritor. E eu começo a ver a cena da senhora sentada na escrivaninha chorando. Eu consigo vê-la chorando e entro, e é como se ela me contasse ao vivo. Eu não leio. É como se eu estivesse ouvindo-a ao vivo, me relatando o drama pessoal dela. Não é? Olha que beleza. Então, e por isso mesmo ele então decidia qual livro mandar, qual a mensagem mandar, ou se fosse o caso, escrever pessoalmente algumas palavras de conforto. E esse caso também foi testemunhado inúmeras vezes pelo guarda da Polícia Militar, o Cido, o nome dele era Aparecido, que residia lá a pedido do prefeito de Uberaba para defender o Chico, né? E o Cido morava lá, naturalmente ele era como guarda da Polícia Militar, fazendo a defesa, a segurança pessoal, vamos dizer assim, do Chico Xavier, porque às vezes umas pessoas malucas pulavam o muro da casa. O Chico já foi assaltado várias vezes, né? E numa das vezes o senhor pulou o muro com um revólver, colocou o revólver na cabeça dele, mandando que ele recebesse a mensagem espiritual de um familiar. Então, situações delicadas que os amigos espíritas acabaram contando na época ao prefeito de Uberaba, e ele então resolveu a defender o Chico, destacando esse policial. E o Cido era quem levava o Chico ao centro da cidade, ao correio, ao banco. Ele ia também num café no centro de Uberaba, bater um papo com os amigos. O Chico era uma pessoa de hábitos simples, né? Mas nunca deixou de estar perto do povo, das pessoas. Nunca se colocou na posição de popstar, nada disso. Ele tinha uma vida comum, uma vida corriqueira comum. E nessas idas e vindas, porque a residência dele no bairro Dom Pedro I, na rua Dom Pedro I, era distante do centro da cidade, ele tinha que ir de carro. E aí, então, na volta, ele pedia para parar numa banca de jornal, num jornaleiro,
e ele comprava todos aqueles jornais e revistas, tudo, comprava tudo. A gente não sabe se é para ajudar o jornaleiro, né, de quem ele era amigo. Mas aí o Cido nos contou isso, que certa ocasião ele não aguentou e falou com o Chico assim: mas seu Chico, eu sei que o senhor não tem tempo para nada, não é? O senhor vive atendendo o povo no centro espírita, na sua casa, psicografando, fazendo visita aos doentes, dando passe, indo na reunião mediúnica. O senhor não tem tempo para nada. Para que o senhor compra essa quantidade de jornal e revista, se eu sei que o senhor não tem tempo para ouvir, para ler tudo isso? Vai acabar jogando fora e gastando dinheiro à toa. Aí ele falou com Cida mais ou menos a mesma coisa que ele disse para mim. Olha, Cida, eu não sei como isso acontece, mas eu não preciso ler os jornais nem as revistas. Basta eu colocar a mão sobre a capa, que eu já entro no pensamento dos escritores, dos articulistas, dos jornalistas. E conforme for, eu nem prossigo, porque não vale a pena. Eu apenas me detenho naquilo que vale a pena. Quer dizer, é uma faculdade que eu creio que está ligada à mediunidade da psicometria. Nós fizemos, pessoalmente, a pedido da presidente da União Espírita Mineira, nossa querida dona Neném Aluoto, no final da década de 80, a gente via muitas biografias do Chico Xavier que saíam por São Paulo, que saíam por Uberaba e até pelo Rio de Janeiro, contando naturalmente episódios da vida do Chico no estado de São Paulo, ou em Uberaba, ou no Rio. E em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, que foi onde ele viveu a maior parte do tempo dele, que de 1910 a 1959, quer dizer, 49 anos da vida de Chico Xavier, foi entre Pedro Leopoldo e Uberaba. Aliás, desculpe, entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E ele tinha um relacionamento estreito com os centros espíritas de Belo Horizonte, ajudou a fundar várias instituições espíritas da capital, como, por exemplo, o Hospital Espírita André Luiz, o Abrigo Jesus, o Centro Espírita Tiago Maior. Ele frequentava a miúde as sessões da União Espírita Mineira, o Cenáculo Espírita Antônio de Pádua. Então, o Chico tinha sempre muito relacionamento. E eu, então, falando com Dona Neném e Martins Peralva, que era o diretor secretário da União naquela ocasião, disse: olha, nós precisamos escrever um livro dando testemunho da presença de Chico Xavier em Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, que naquela época não existia quase nada a respeito, principalmente Belo Horizonte. E Dona Neném, que era presidente, eu era o diretor secretário, segundo secretário, Peralva era o primeiro secretário. Nós então concordamos e eu me lancei a uma pesquisa que durou 3 anos. Mas ela me pediu assim: olha, Geraldinho, eu quero publicar esse livro em homenagem ao Chico, aos 65 anos de mediunidade do Chico, que vai se dar mais ou menos daqui a algum tempo, em 1992, no dia 8 de julho. Você, então, tem aí uns 3 anos de trabalho. Mas eu quero lançar esse livro. Mas eu vou lhe pedir uma coisa: eu quero absoluto sigilo. Eu não quero que você conte nada para ele. E eu já pensei comigo, a essa altura eu já convivia muito com ele, não é? E eu já pensei comigo: ó, tarefa impossível. Sabe aquele filme do Tom Cruise, Missão Impossível? É essa. Fazer alguma coisa dentro do espiritismo, dentro da vida de Chico Xavier, sem que ele saiba. Mas, em todo caso, ela pediu que eu prometesse, eu prometi. E achei muita coisa. O livro até hoje é editado pela União Espírita Mineira, chama-se Chico Xavier, Mandato de Amor.
tudo ali que está naquele livro, aquela ocasião, era totalmente inédito, não é? Ninguém sabia, ninguém nunca tinha tido notícia daqueles episódios que lá estão no livro. E fizemos uma pesquisa no jornal Espírita Mineiro, tirando os casos, mensagens inéditas. Tem mensagens belíssimas, inéditas, que o Chico recebeu na sede da União Espírita Mineira, que lá estão. Enfim, fizemos esse resgate histórico e pedimos testemunha de pessoas que conviveram com ele nesta época, que o foco era Chico Xavier em Belo Horizonte entre 1927 e 1959. Então, nós pegamos testemunhos de Arnaldo Rocha, de Dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, Carlos Malab, enfim, toda a nossos familiares, né, da família Machado, pegamos tudo isso. E estávamos já com a diagramação do livro em andamento, quando ocorreu um fenômeno mediúnico muito interessante que a gente atribuiu ao Chico, porque eu comecei a me preocupar o seguinte: eu não achava em nenhum centro espírita e nem junto às famílias que conviveram com Chico fotografias dele de época, porque eu não queria colocar no livro, que era de 1927 a 1959, fotografias do Chico da década de 80, porque não teria conexão, não é? E houve uma reunião da diretoria da União Espírita Mineira no sábado de tarde, todo sábado às 4h30 da tarde havia essa reunião. Exatamente nesse dia eu estava externando a minha preocupação para a Dona Neném se operava, que nós tínhamos muito texto, recuperado muita coisa, não é? Inédita, mas eu não queria apresentar um livro que seria muito maçante, muito só texto. Eu queria colocar fotografias do Chico, de época, e era incrível que eu não estava conseguindo, que as famílias geralmente, naquela ocasião, hoje em dia é tudo muito mais fácil, porque tem tudo digital, mas naquela ocasião as famílias não davam muita importância às fotografias, ou deixavam em guardados, não achavam depois, não é? Aí nessa hora, era exatamente 5h da tarde, lá na Rua Guarani 315, no centro de Belo Horizonte, naquela época sede da União Espírita Mineira, chega um senhor. E esse senhor, depois de muita insistência, ele, através de um funcionário da União, batia na porta da reunião da diretoria da União Espírita Mineira. E então, por 3 vezes, ele queria falar com Martins Peralva. Por 3 vezes, Peralva negou. Não, nós estamos em reunião. Eu não marquei. Não, senhor Peralva, mas ele está dizendo que marcou com o senhor, que o senhor ligou para ele o telefone. Não liguei coisa nenhuma. O Peralva batia o pé. Não conheço esse senhor, não liguei para ele, não mand... Porque ele dizia o seguinte, ele dizia que o Peralva tinha ligado para ele e pedido a ele que fosse à União Espírita Mineira às 4h30 da tarde. Muito bem. Em chegando lá, naturalmente, o Peralva não fez isso, então ele negava receber o homem. Até que Dona Neném falou assim: ô Peralva, faz o seguinte, vai lá fora, recebe o homem, porque deve ser coisa séria, porque caso contrário ele não teria insistido tanto. Porque 3 vezes ele recebeu um não e o rapaz da livraria ia lá buscar o Peralva, né? Daí a uns 15 minutos volta o Peralva rindo de orelha a orelha. Quem era esse homem? Era o fotógrafo oficial do jornal O Estado de Minas, que na década de 30, 40 e 50, olhem bem, havia sido destacado pelo jornal para acompanhar as atividades de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E ele entregou para a União Espírita Mineira 100 fotografias totalmente inéditas desse período. E as trouxe inclusive em tamanho grande, não é?
Muitas delas nós utilizamos nos livros e depois a Federação Espírita Brasileira utilizou nas divulgações da vida e da obra de Chico Xavier. O Marcel Sotomayor também utilizou no livro dele e outros biógrafos passaram a utilizar essas fotografias. E o interessante é o seguinte, o senhor José Góes jurava de pé junto que o senhor Martins Peralva tinha ligado para ele, pedido essas fotografias e feito ele ir até a União Espírita Mineira às 4h30 da tarde desse sábado. Um fenômeno que a gente atribui naturalmente aos espíritos que, através do Chico, atuaram aí. Mas aí, então, fizemos a diagramação do livro. E aconteceu outro fenômeno interessante, que o Chico, que a Célia Soares, que trabalha conosco até hoje, na editora Vinha de Luz, naquela ocasião ela trabalhava conosco na União Espírita Mineira, ela falou comigo assim, olha, Geraldinho, o livro está diagramado, já está tudo pronto, e ela não gostava de cortar as mensagens, né? Ela gostava de fazer uma diagramação bastante limpa. E ela falou assim, olha, nós já utilizamos todas as fotografias escolhidas, temos todos, mas de todo jeito que eu faço a diagramação, só sobra uma página em branco. Aí eu falei com ela, ô Célia, não se incomode, não, que a gente vai achar uma mensagem ainda que esteja para vir, ou algum desenho que possa surgir, alguma coisa artística aí para a gente ocupar essa página. Aí, nessa ocasião, eu fui a Uberaba. Olha que interessante, chegando em Uberaba, e só eu e Célia conversamos isso, não conversei com mais ninguém. Chegando em Uberaba, o Chico vem. Naquela época ele tinha o hábito de colocar o chinelo e arrastar o chinelo pelo chão, né? Você ouvia que ele estava chegando justamente porque ele estava o barulho de arrastar o chinelo. E o Chico vinha com um envelope grande debaixo do braço, já sabia que eu tinha chegado, eu tinha acabado de chegar, ele já sabia que eu tinha chegado, né? E ele vinha, quando eu vi, ele me entrega o envelope depois dos cumprimentos, esse aqui, Geraldinho, eu trouxe para você. Quando eu olhei o envelope, estava endereçado a mim. Eu disse, uai, Chico, por que você está me endereçando isto? Eu disse, não, Geraldinho, sabe o que é? É para o caso de você precisar utilizar esta mensagem inédita do nosso benfeitor e poeta Augusto dos Anjos. Ela nunca foi publicada em livro, mas para o caso assim de você precisar utilizá-la numa página em branco. Olha que coisa, gente. Então, que capacidade era essa, né, de saber tudo o que estava acontecendo. No primeiro livro que eu fiz da psicografia dele, que eu citei aqui, que é o Bastão de Arrimo também, ocorreu um fato curioso, porque ele era de meu primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, que havia desencarnado com 18 anos de idade. Ele teve uma gangrena depois de servir ao exército e, naturalmente, deve ter pisado num prego enferrujado e aquilo, naquela ocasião, não tinha penicilina, desencarnou nessa situação. Então, eu achei nos guardados da mãe dele, tia Adélia me deu, várias poesias lindas e assinadas por ele, William Machado de Figueiredo. Ele havia datilografado essas poesias e colocado o nome dele na assinatura. Então eu julguei, como eu estava fazendo o livro dele, eu julguei que essas poesias eram dele. E resolvi colocá-las, sem falar com o Chico, na introdução do livro para mostrar a elevação desse espírito encarnado, com menos de 18 anos escrevendo essas poesias lindas, e depois de desencarnado, o espírito com essa mesma sensibilidade escrevendo através do Chico.
33 mensagens. Mas o curioso é que eu não falei com o Chico, não pedi autorização do Chico nem nada, eu decidi sozinho. Um belo dia, antes do livro sair, eu recebo uma carta do Chico em casa. Quando eu abro a carta, o Chico já vai no ponto. Geraldinho, você achou 20 poesias e atribuiu de forma enganosa a autoria dessas poesias ao espírito de William. Mas ele apareceu para mim esses dias e falou comigo: ô Chico, você fala com o Geraldinho para tirar essas poesias do nosso livro, porque essas poesias não foram escritas por mim. Essas poesias pertencem ao poeta belo-horizontino Djalma Andrade. Não são de minha lavra. E o Geraldinho está considerando que elas são minhas. Se ele publicar no livro, nós vamos ter problema, porque naturalmente que aqueles apreciadores do poeta Djalma Andrade vão identificar o engano. Então o Chico completa a carta contando isso. Assim, então você, Geraldinho, por favor, não coloque, retire essas poesias do nosso livro. Vejam vocês. Ele lá em Uberaba, 500 quilômetros de distância, sem falar nada com ele, ele tem esse conhecimento prévio do que estava acontecendo em Belo Horizonte, na diagramação do livro Bastão de Arrimo. Então, são muitos casos, não é? Um dos casos que mais me comove até hoje, já por volta do final aí da década de 80, conversando com ele sobre clarividência, não é? Que ele via os espíritos, ele virou-se para mim e disse assim: olha, Geraldinho, eu já não sei identificar se o espírito é encarnado ou desencarnado. Eu não sei identificar. E eu, jovem ainda, 20 e poucos anos, né, com muita teoria da doutrina na cabeça, eu ficava assim: ah, Chico, mas não é possível. O encarnado, ele não tem o fio de prata, não é? O desencarnado não tem o fio de prata, ele tá... Mas isso dentro da cabeça, vamos dizer assim, literal, né? Nossa. E ele temava comigo: não, eu não sei identificar se o espírito é da terra ou do além. Eu tenho que perguntar às vezes: o senhor está na terra? É para saber. E eu fiquei assim na dúvida. O Chico era muito engraçado. E eu fiquei assim na dúvida, eu não aceitei bem essa fala dele, né? Até o dia que aconteceu esse fato, a gente estava almoçando em Uberaba, na casa dele, quando chegaram nessa hora, a gente já tinha inclusive terminado o almoço, estava na sobremesa, chegaram nessa hora duas senhoras chorosas. Eu não as conhecia, mas pelo carinho com que Chico Xavier as recebeu, eu vi que ele as conhecia. Eram provenientes da cidade de Goiânia, as duas, mãe e filha. E o Chico, naturalmente, abraçou efusivamente a primeira, né, a mais velha, que era a mãe, falou o nome dela, abraçou a filha, né, com muita proximidade, falou o nome dela, e de repente, assim, do nada, e nós estávamos todos ali assistindo isso, todo mundo ficou em choque, porque ele virou-se e abraçou uma terceira. Só que o abraço dele ficou no ar. E todo mundo ficou assim: o que está acontecendo, né? Aí ele fala o nome dela. Ao falar o nome dela, aí que as duas, que já estavam chorosas, aí que elas desabaram no choro. E o Chico ficou assim meio assim, sem entender o que estava acontecendo, né? E virou-se para ela e falou assim: mas por que vocês estão chorando? Porque elas passaram a chorar soluçando, né? De emoção.
E o Chico, assim, meio surpreso, por que vocês estão chorando? Aí a mais nova virou-se para ele e falou assim, Chico, porque você abraçou, falou o nome de vovó. Aí ele falou com ela assim, eu sei, mas ela veio com vocês. Como quem diz, qual a novidade? Qual a novidade? Aí ela ficou assim, Chico, mas vovó desencarnou tem 30 dias. É por isso que nós viemos aqui. Aí o susto dele, né? A gente estava acompanhando a cena ali ao vivo, o susto de Chico, quando ele soube que a senhora estava desencarnado, né? Estava desencarnada, o próprio Chico se assustou. Disse, meu Deus, ela desencarnou então. Mas ela está aqui com você, está tão bem. Percebem? Aí é que eu fui ver na prática aquela história do Chico falar que não diferenciava quem estava encarnado, quem estava desencarnado. E essa foi uma das reuniões mais bonitas do Grupo Espírita da Prece, porque isso era, naturalmente, a hora do almoço, né? E porque na reunião da noite do Grupo Espírita da Prece, essa avó e mãe, não é? Vai escrever uma das mais lindas mensagens que eu vi Chico Xavier psicografando para a filha e para a neta. Quer dizer, não há como a gente nem duvidar, não é? Que a vida continua. Quem acompanhou Chico Xavier, eu digo isso a vocês, a gente sabe, e são realidades palpáveis, né? Porque isso aí, eu estou contando um caso, mas todo final de semana era isso, com uma família ou outra, e eu tenho assim, eu presenciei centenas de casos assim, não é? Que me emocionaram muitíssimo, muitíssimo. Essa mediunidade assim ampla de Chico Xavier. Ele tinha essa mediunidade clarividência ao máximo, clareaudiência, porque ele ouvia, né? Dizia para nós, por exemplo, que no caso da psicografia, muita gente fala que ele psicografava os poetas. Não era psicografia. Era clareaudiência, ele ouvia, clarividência, via os poetas declamavam e ele escrevia o que ele estava ouvindo. Né? Duas faculdades mediúnicas em sintonia, né? Simultaneamente utilizadas. E outra faculdade que Chico tinha também em grau máximo era a faculdade de efeitos físicos. Tinha de materialização dos espíritos e tinha a mediunidade de efeitos físicos. Na mediunidade de efeitos físicos, era de tal forma impressionante que nós, por exemplo, levávamos 2 litros. Antes de chegar na casa dele, viajando para Uberaba, a gente parava numa farmácia ou num supermercado e comprava 2 litros de água mineral fechados. De princípio, a gente pedia a ele para fluidificar as águas. Depois a gente viu que não precisava nem pedir. Chegava, punha em cima da geladeira aquelas 2 águas e aquilo deixava ali algumas horas, aí estava dentro, começava a dançar dentro da água um líquido semelhante ao que, gente? A um leite de soja, uma coisa assim mais pastosa, não é? Um requeijão mais líquido. E aquilo dançava no meio da água. E aquilo, a garrafa fechada, do jeito que a gente tinha trazido do supermercado ou da farmácia, totalmente fechado. E aí o Chico falava conosco, olha, quando você chegar em casa, naquela época eu tinha aquele filtro de barro, né? Filtro d'água, ele falava, tira um copinho dessa água e coloca no filtro, porque dentro do filtro ela vai multiplicar. E era uma coisa extraordinária, que quando você abria aquele vidro d'água que estava lacrado, quando você abria, o cheiro ou às vezes de rosas,
que ele dizia ser fluidificado pelo espírito de Meimei ou pelo espírito de Isabel de Aragão, né, a veneranda, ou então o cheiro de éter. O cheiro de éter era geralmente dos médicos, né, e da enfermeira Sheila, ou então Dr. Bezerra, ou então André Luiz. E geralmente ele falava conosco, quando é éter é porque alguém na família está doente e precisa do remédio. E quando é rosas é porque está tudo bem e é uma bênção de misericórdia. E aquilo se estendia. Então, 1 litro de vidro d'água, de garrafa d'água mineral fluidificada pelo Chico, durava lá em casa 1 mês inteiro. E esse cheiro, e o gosto também, tinha o gosto de rosas dentro da água. Passava também para o filtro. Ele se multiplicava lá dentro. A mão dele também, principalmente aqui no centro da palma da mão, pingava perfume. E às vezes ele fechava a mão, ele ficava, vamos dizer assim, constrangido. Certa ocasião, nossa amiga de Petrópolis, ela residia nessa época no Rio, Suzana Maia Mouzinho, fundou em Petrópolis o Lar Espírita André Luiz, muito amiga de Chico desde 1957. Certa ocasião, ela vendo esse fenômeno, pingar perfume da palma da mão do Chico, e ver que ele estava constrangido, virou-se para ele assim num canto, sem que outras pessoas ouvissem, e falou com ele: Chico, me diz uma coisa, como que você se sente com esse fenômeno de efeito físico que ocorre com sua mão? E ele falou com ela com vergonha. A humildade dele era tão grande, né, que ele não queria que isso aparecesse. Não queria que as pessoas notassem. Mas não adiantava, porque a gente notava. Tem até um caso muito engraçado do meu sogro, que tanto o meu sogro quanto minha sogra eram católicos apostólicos romanos. Seu Salvador da Cunha Oliveira e Dona Maria de Lourdes Borges Cunha, da cidade de Franca. Eles iam à missa todos os dias. Meu sogro tinha entrado para o seminário, largou a batina no dia que ele ia se sagrar sacerdote. E minha sogra ficou órfã aos 11 anos de idade e foi criada num convento, né? Então, a cabeça deles era muito católica. Em 1968, o Chico então conhece o Vivaldo e passa a frequentar a casa deles em Franca. Saía de Uberaba de carro, chegava lá, geralmente chegava lá pelas 3 horas da manhã, porque ele saía de Uberaba depois das tarefas, né? Chegava na casa lá da Eliana, nessa época ela era solteira, e ela morava com os pais, casa de Vivaldo, e sempre ela também, nessa época católica, pedia ao Chico que orasse. Toda vez que o Chico chegava na casa deles, em Franca. Então o Chico fazia aquela oração, fechava os olhos, fazia aquela oração, e ela nos contou que a casa inteira recendia cheiro de rosas. Inteiro, todos os cômodos da casa ficavam cheios do cheiro de rosas. E o seu Salvador muito cético, né? Ele era aquele espírito muito cético. 20 anos depois, ele continuava nessa indagação. E isso ele próprio me contou, que certa ocasião ele pensava assim: eu vou desmascarar esse cabra, porque ele deve trazer escondido debaixo do braço ou no sapato uma bisnaga de perfume. E na hora que nós estamos aqui fazendo oração, na hora que a gente fecha o olho, ele tira aquilo e espreme. Porque não é possível. Da onde que vem esse perfume? E ele então falou que num dia ele falou assim: olha, eu vou ficar de olhos bem abertos hoje. Chico vai chegar, eu vou ficar de olhos bem abertos para saber onde é que ele esconde a bisnaga de perfume e vou desmascarar essa farsa.
Aí aconteceu a mesma coisa, né? Chico chegou 3 horas da manhã, a família já estava esperando. Ele, então, a Eliane sempre pedia, Chico, faça oração. Chico fez a oração de olhos fechados, recendeu o perfume na casa inteira. E aí, então, ele terminou a oração. Quando ele terminou, e o seu Salvador, pai da Eliana, estava lá, de olhos bem abertos, né? Assim, fixos no Chico. E aí o Chico terminou, seu Salvador me contou isso, o Chico terminou a prece, abriu o olho, olhou para ele e falou assim, faz você muito bem, Salvador. Fique de olhos bem abertos, viu, meu nego? Ele sabia tudo, né? É uma coisa, Chico. Agora, em Pedro Leopoldo, quando ele conheceu o Peixotinho, que vocês devem ter notícias, né? Peixotinho foi o maior médium, né, de materialização da história, talvez, do mundo, depois da época do Cristo. Uma faculdade extraordinária. E o Chico ficou muito feliz porque ele participou das reuniões, Peixotinho era médium, os espíritos se materializaram lá em Pedro Leopoldo, e todo mundo viu, né? O Chico me contou assim, Geraldinho, foi a primeira vez na vida que eu tive certeza que eu não era louco. Porque todas as reuniões terminavam, eu via os espíritos, conversava com eles, depois da reunião eu perguntava às pessoas da reunião se elas tinham visto Dr. Bezerra, se tinham visto André Luiz, se tinham visto Emmanuel, ninguém tinha visto, só eu. E depois que eu conheci Peixotinho, todo mundo via os mesmos espíritos que eu via, não é? Eles se materializavam. Então ele disse que pediu licença ao Emmanuel para experimentar ele próprio a mediunidade de materialização. E Emmanuel concedeu essa autorização. Durante 3 anos, em Pedro Leopoldo, eles fizeram essa reunião. Começou em 1949 e foi até 1952. E depois teve alguma... exatamente, 49 a 52. E o Chico inicialmente fez essas reuniões nessa casa que hoje nós dirigimos em Pedro Leopoldo, que é a casa de Chico Xavier. E as pessoas que participaram dessas reuniões, meus familiares de Pedro Leopoldo, Dona Neném Aloto, de Belo Horizonte, Martins Peralva, ele era sergipano, mas residia em Belo Horizonte, Arnaldo Rocha, outras pessoas ligadas a nós, né, testemunharam, parte desse testemunho, inclusive, está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Durante 3 anos vinham os espíritos. Chico ficava em completo transe na cama dele e os espíritos todos vieram, se materializaram luminosamente. Quem participou das 2 reuniões de materialização de Peixotinho e de Chico Xavier me contou que os espíritos, através do Chico, se manifestavam, se materializavam de forma muito mais nítida e luminosa do que com o Peixotinho. Ou seja, a capacidade dele de exteriorização de ectoplasma era ainda maior do que Peixotinho. E tanto Martins Peralva quanto Arnaldo Rocha nos relataram a última reunião, que, se não me engano, foi 52, que o Emmanuel, o último a aparecer foi o Emmanuel, vestido como senador romano, de toga, portando na mão direita uma tocha acesa que iluminava toda a casa e na mão esquerda um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Emmanuel então encerrou aquelas experimentações falando o seguinte, eu não vou saber repetir ipsis literis, mas é mais ou menos isso. A partir de hoje, a partir desta data, o médium Xavier está proibido de continuar as reuniões de materialização.
A materialização de espíritos pode deslumbrar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos doentes. E somente o livro é a chuva que haverá de fertilizar os campos imensos dos sofrimentos e das angústias humanas, trazendo-lhes consolação e esperança, esclarecimento e coragem. Então, a partir desta data, o médium Xavier deverá focalizar a sua mediunidade na psicografia somente. E assim se encerraram essas reuniões. Chico nunca mais as fez, né, reunião de materialização, embora os fenômenos de efeitos físicos prosseguiram até o final de sua vida. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu gostaria. Primeiro dizer que nesse período que a gente está virtualmente, a gente recebeu muito presente. Muitos amigos que a gente talvez não tivesse o prazer de conhecer pessoalmente, que vieram aqui nessa sala virtualmente trazer para a gente muita coisa. Mas hoje foi muito diferente. Hoje foi muito especial. Talvez o melhor de todos, com certeza. Mas eu gostaria também, Geraldo, ou Geraldinho, se me permitir, você quando fez a live com o Rafael, quando você fez a live com Rafael, você contou da hora que você perguntou sobre se ele era Kardec, era o espírito, e eu fiquei também muito impressionado, até pelo relato como você contou. Se você pudesse relatar para o grupo, eu vi, mas o grupo não viu essa parte, e depois eu vou abrir, para o pessoal quiser perguntar alguma coisa. Bom, antes, embora essa questão seja para alguns polêmica, para nós que convivíamos de perto com o Chico Xavier, né, deixou de ser polêmica a partir de determinada data. Fecha teu microfone. E deixou de ser polêmica porque o próprio Chico, a partir de 1992, principalmente final de 91 e início de 92, assumiu para nós todos que era ele, de fato, a reencarnação de Kardec. Antes havia dúvidas, mas uma certa certeza por parte de muitos. Por exemplo, a dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, tinha certeza absoluta que Chico era Kardec. Martins Peralva era outro, né? Também conviveu com Chico a partir de 1947. Ele também falava conosco com muita certeza, porque com ele houve um episódio interessante, porque o jornalista gaúcho espírita chamado Fernando Worm, da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, costumava ir a Uberaba entrevistar Chico Xavier. Nessas entrevistas, o Chico acabou dando a entender que ele seria Allan Kardec. E o jornalista, na época, fez um artigo defendendo essa tese. Então, Peralva chegou a ler este artigo e ficou muito satisfeito. Como eles já tinham, ele, Peralva e Dona Neném, certeza de que Chico era Kardec, resolveram, então, escrever, por dar o testemunho deles. Eles estavam à frente da União Espírita Mineira, e isso daria, então, esse testemunho. O Peralva, como escritor, escreveu o artigo. Ele era o editor-chefe do jornal mensal da União Espírita Mineira, chamado O Espírita Mineiro. E o Peralva nos contava, na década de 80, que no dia que ele acabou de
formatar o jornal de madrugada, né, de noite, altas horas da noite. No dia seguinte, ele já mandaria o jornal para a tipografia, para a gráfica, em Belo Horizonte. O telefone toca, era meia-noite. No outro lado da linha estava Chico Xavier. Peralva, meu nego, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. O espírito de Emmanuel está aqui afirmando que este assunto virá mais tarde. Nós estamos à plena tarefa, mas se você publicar isto agora, este assunto vai nos trazer complicação. Mas Emmanuel manda-lhe dizer que o assunto virá mais tarde. Então Peralva falava conosco com que delicadeza Chico Xavier, de certa forma, confirmou que ele era Kardec, mas pediu que não se publicasse o assunto, né, naquela ocasião. E, de fato, o assunto só vai surgir 20 anos mais tarde, que essa conversa do Peralva com o Chico se deu em 1972. E o Chico vai autorizar um de seus biógrafos, que é o Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, São Paulo, com quem ele desenvolvia uma amizade desde 1969, final de 1991, não somente ele revisou o livro chama-se Kardec Prossegue, como chamou Adelino lá em finais de 1991 e chamou os editores, que são até hoje encarnados, o Casal Galves, de São Paulo, e deu essa instrução que Emmanuel tinha mandado publicar aquele livro em 15 dias. Né? E eu recebo em casa, isso foi final, o livro saiu em janeiro de 1992, e eu recebo o livro em casa no final de janeiro, com a dedicatória do Chico. O livro, a primeira edição do livro, você tem a capa, o desenho da figura de Kardec se apagando em degradê e surgindo aos poucos a figura de Chico Xavier. E o título é Kardec Prossegue. E o Chico me manda esse livro dedicado a mim, e eu recebo, eu falei assim, puxa vida, eu tinha tanta vontade, né, de perguntar a ele se ele era Kardec, inclusive numa das ocasiões, porque logo no início do meu contato com ele, como eu frequentava a Mocidade Espírita União, da União Espírita Mineira, chamava-se Mocidade Espírita Precursor, os jovens são muito questionadores, né? A gente achava que não, que são personalidades muito diferentes, e eu próprio não achava que Chico era Kardec, embora a minha família inteira achasse. Toda a família Machado de Pedro Leopoldo já sabia que ele era Kardec, por inúmeras razões, né? Mas eu não. E eu fui me convencendo aos poucos. Quando Peralva me contou esse caso de 72, o meu convencimento ficou mais forte. Mas eu ficava assim, antes de 92, eu ficava assim, mas eu vou dar um jeito de perguntar isso para o Chico, sem colocá-lo em dificuldade. Aí uma hora nós ficamos, pouca gente, eu virei para ele e falei assim, Chico, posso te fazer uma pergunta? E ele, quando olhava por cima assim do óculos, a gente tremia, viu? Porque ele ficava muito sério. E ele, então, me olhando assim por cima do óculos, virou-se para mim e disse, pode. O senhor pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Eu perguntei. Aí o Chico deu uma gargalhada assim para trás, caiu na cadeira, né? Aquela boa gargalhada, ficou assim alguns segundos, talvez aí uns 30 segundos calado, mas rindo, né? E me olhando fixamente. E eu ali para pegar a resposta. E ele respondeu assim,
pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito, né? Me deu uma resposta que não negou, que não afirmou, embora deu um indício muito forte, né? E eu guardava essa vontade, de ter coragem. Porque as pessoas falam assim com a gente: ah, mas por que você não perguntou para o Chico? Gente, vocês não têm ideia de quem era Chico Xavier. A gente saía de casa em Belo Horizonte com 1000 perguntas na cabeça. Vou perguntar isso, perguntar aquilo outro. Chegava na presença dele, você ficava bobo. A presença moral dele era tão grande que você mal articulava uma frase com ele. Tal o respeito que ele imprimia a nós só pela presença dele. A gente ficava... Porque os assuntos eram tão sérios, né, que as nossas questões ficavam pequenas diante dele. E tanto sofrimento que a gente via também, de gente indo a Chico Xavier se consolar com ele, que a gente ficava sem ação. Mas aí, então, quando chegou o livro autografado, né, Kardec prossegue, eu leio o livro. No final do livro, Adelino, abertamente, pela primeira vez, de público, assume a tese de que Chico Xavier é Kardec. Então, eu pensei, agora sim, agora eu vou ao Uberaba e vou ter coragem de perguntar a Chico Xavier se ele é Kardec. E aí aconteceu que isso foi final de janeiro, fevereiro foi férias e tal, menino na escola, aquela coisa, fora da escola, viagem. Quando foi em março, no início de março, nós voltamos, eu e Eliana voltamos a Uberaba. E eu com a ideia na cabeça, agora eu vou ter coragem de perguntar, o senhor é Kardec ou não é? Né? Só que chegando lá, aconteceu o mesmo fenômeno. Eu fiquei embobecido. A pergunta ficou aqui na garganta, né? Mas o curioso é que ele que me perguntou. Porque ele virou-se para mim, estávamos almoçando, eu, Eliane e ele. Virou-se para mim e disse assim, Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu lhe enviei? Quer dizer, ele provocou o assunto, né? Então eu falei assim, Chico, eu achei que ele é a expressão da verdade. Agora vocês vejam o pensamento de Kardec ali, porque ele virou-se para mim e falou assim, por que é que você achou isto? Ele queria ver o meu raciocínio, né? E aí eu comecei desde o fato mais antigo da família, por exemplo, vou contar a vocês, minha tia Nair Machado Pascoal era a irmã mais nova de minha avó. E ela ficou solteira até 39. Ela se casou em 1939 com um rapaz de Belo Horizonte, meu tio Silvio, e se mudou para São Paulo. Mas então a convivência mais íntima dela com Chico foi de 1900. Ela é de 1914, de 1914 até 1939, né? Espírita, a vida inteira frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, todas as reuniões de Chico, dava passes lá. E ela é muito musical, ela chegou quase a ser cantora de ópera, gostava muito de música, cantava, tinha uma voz magnífica e gostava de trazer para o Centro Espírita do Chico os grupos musicais, né? das mocidades espíritas de Belo Horizonte, de Pedro Leopoldo, eles iam na reunião e cantavam. E, por exemplo, ela me contou o seguinte, que ela observava, toda vez que vinha um grupo de jovens espíritas com violão cantar para o Chico, Chico adorava, ou no início da reunião ou no final da reunião. Cantava um hino para Dr. Bezerra, a mocidade cantava e o Chico cantava junto. Cantava o hino para Meimei, todo mundo cantava junto e o Chico cantava também. O hino para André Luiz, todo mundo cantando junto e o Chico também. Aí, quando a mocidade falava, agora vamos cantar o hino de Allan Kardec, o Chico fechava o olho, abaixava a cabeça e ficava mudo. Não é? É um fato curioso. Por que ele não cantava um hino para Allan Kardec? Não é estranho a gente pensar isso?
Então fui contando detalhes e detalhes da família. Depois contei ao Chico a história que o Peralva tinha me contado, de 72, que eu contei a vocês. Contei para ele um episódio que eu perguntei a ele: Chico, me diz uma coisa, onde está o espírito de Allan Kardec hoje? E o senhor me respondeu: pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Aí ele começa a chorar. Ele começa a chorar, minha gente, com uma emoção tão grande, as lágrimas caindo pelo rosto, e olhando assim para cima. Ele começa a passar essa mão esquerda diante dos olhos e começa a dizer para nós, estamos eu e Eliane. Ele começou a chorar e nós dois começamos também, nem sabia por quê. Tal era a emoção. Ele começou a dizer assim: é um caso muito curioso este. É um fato, caso não. É um fato muito curioso este, Geraldinho. Porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, com 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Chorando, em prantos. E eu fiquei arrepiado. Para mim eu vou dizer a vocês que esse foi o momento mais profundo e de espiritualidade com que eu vivi ao lado de Chico Xavier essa experiência. Não teve igual. Não sei explicar até hoje que tipo, que vibrações eram aquelas. É engraçado que eu estou sentindo aqui agora, como se fosse uma chuva de bênçãos da espiritualidade nessa hora. O Chico profundamente emocionado nos falando isso. Ora, todos nós sabemos que a biografia dele diz que ele conheceu o Espiritismo com 17 anos de idade. Como que com 5 anos de idade ele guardava integralmente, a palavra dele é essa, integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Não satisfeito, ele se levanta da mesa de almoço, onde nós estávamos almoçando, vai no quartinho ao lado, onde ele guardava livros e mensagens, pega outro exemplar do Kardec Prossegue e subscreve, autografa para mim e para Eliane, o segundo exemplar, como uma chancela, não é? Uma chancela. Para mim, o assunto encerrou a partir dali. E eu digo a vocês que dessa data em diante ele vai assumir isso para Marlene Nobre, para o Carlos e a Márcia Bacelli, para a dona Silvia Barçante e os filhos dela, dona Sônia Barçante, que hoje preside a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, para o meu cunhado Vivaldo, né, que morava com ele, Vivaldo da Cunha Borges, para o Eurípides, que também morava com ele, Eurípides e Gino Humberto dos Reis, para o ex-médico dele, Dr. Elias Barbosa, todas as pessoas que conviviam com ele, né? O casal Wicker Batista e Dona Zilda, que residiam atravessando a rua de Chico e que presidiam ao Grupo Espírita da Prece, Neus Arantes, que às vezes dormia lá com Chico, ajudava ele nas questões de saúde, enfim, todas as pessoas, que a gente poderia aqui citar, né, uma dezena, uma centena de nomes de pessoas que realmente conviviam com Chico Xavier a partir de 1992. Né? Agora, e digo a você o seguinte, a maioria das pessoas que fala que não, são pessoas que não tinham nenhum contato com Chico Xavier, nenhum, absolutamente nenhum. Né? E até hoje teimam que não. Então a gente fica nessa questão. Ele realmente assumiu para todo mundo que convivia com ele a partir dessa data que ele era Kardec. Inclusive, um fato muito curioso, o Weimar Muniz de Oliveira presidiu durante muitos anos a Federação Espírita do Estado de Goiás. Ele, a esposa dele, Dona Creuza,
moram lá hoje, até hoje, em Goiânia. Quando ele saiu da federação, ele presidiu a ABRAME, né, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, e ele escreveu, ele também era contra a tese de Chico C. Kardec. Ele escreveu um livro extraordinário, que ele foi fazer uma pesquisa, ele pegou mais de 45 testemunhos de pessoas próximas de Chico Xavier, mensagens espirituais recebidas, por exemplo, pelo extraordinário médium Antônio Baduí Filho, Toninho Baduí, de Tuiutaba, no interior de Minas, do Triângulo Mineiro, que recebe até hoje os espíritos de André Luiz, de Valério e de Hilário Silva, confirmando que Chico era Kardec, e Chico encarnado ainda. O Chico distribuía essas mensagens, né, que eram enviadas para ele, a pedido dele. No Triângulo Mineiro existe uma confraternização anual que chama-se Cometrim, Confraternização das Madurezas e Mocidades Espíritas do Triângulo Mineiro. Já existe isso há mais de 50 anos, todos os anos. E nessas cometrins, é bem concorrido até hoje, o médium Antônio Baduí Filho sempre recebia uma mensagem. A partir de 97, a primeira foi em 1997, de André Luiz, de Hilário Silva, confirmando que Chico era Kardec, diante de uma plateia de 1.500 pessoas, né? E o Chico pedia cópia das mensagens. Olha só, ele pedia às pessoas que iam na Cometrim que mandassem para ele os exemplares avulsos das mensagens que ele queria distribuir na casa dele, no Grupo Espírita da Prece, e ele distribuía tudo lá para quem quisesse recebê-los. Então, ele combina com o Weimar, do Weimar também publicar. O Weimar presidia a Federação Espírita de Goiás. Naquela ocasião, não sei se até hoje existia a revista, não tinha um jornal, não tinha a revista Goiás Espírita. Então o Weimar publicou essas mensagens na revista Goiás Espírita. Assim também a nossa querida doutora Marlene Nobre publicou na Folha Espírita de São Paulo, que era dirigida por ela. E a dona Neném e seu Peralva, em Belo Horizonte, publicaram no jornal da União Espírita Mineira, que é o Espírita Mineiro. E isso, então, passou a ser divulgado a partir dessa data, mais a miúde, a partir de 97, embora todas as pedradas que nós recebemos, né, pela revelação dessa realidade. E aí tem um caso muito curioso, porque o Weimar decide, olha como que os espíritos fazem, né? O Weimar decide a ir a Uberaba, sem falar com a Marlene, eles são muito amigos, mas não combinaram nada. Ele publica na revista Goiás Espírita, e em São Paulo, a Marlene Nobre publica na Folha Espírita, simultaneamente, né? E todos dois resolvem em Uberaba no mesmo final de semana. E também na União Espírita Mineira, a dona Neném Peralva publicaram no Espírita Mineiro. Então nós vamos nos encontrar lá em Uberaba, Goiás, São Paulo e Belo Horizonte. Cada um de nós trazendo as mensagens de Baduí Filho, do Espírito de André Luiz, falando que Chico é Kardec, publicadas nesses periódicos espíritas. E o Chico recebe todo mundo com uma alegria tão grande. Essa foi uma festa lá no Grupo Espírita da Prece. E ele faz questão, não só, o Weimar tinha levado 100 revistas, a Marlene Nobre tinha levado 100 jornais e nós tínhamos levado 100 o Espírita Mineiro. E ele, então, distribui para todo mundo, autografa as revistas, os jornais, né? E havia levado também exemplares do livro Kardec Prossegue, que ele autografou pelo menos para 50 pessoas. E ainda vira-se para o Weimar e falou com ele assim: Weimar, meu nego, você teve coragem, hein? Você teve coragem. E aí o assunto, naturalmente, criou
um espanto muito grande no movimento espírita. Até hoje eu não entendo por que tanta resistência das pessoas enxergarem o óbvio, né? Mas a gente respeita naturalmente a opinião mas não deixamos de convocar todos vocês a estudar o assunto profundamente. Nós fizemos eu só não concluiu a questão do caso do Weimar, que ele escreveu depois um livro, chama-se A Volta de Allan Kardec. Vocês conseguem baixar esse livro por PDF, está na internet. E é muito curioso porque o Weimar foi juiz de direito em Minas Gerais e em Goiás, onde ele se aposentou. E ele usou a técnica forense. Como juiz de direito, ele usou a técnica forense, fazendo entrevistas, inquéritos, e analisando a personalidade de Kardec, analisando a personalidade de Chico Xavier, para depois, no final, concluir que Chico é de fato Kardec. E depois ele distribuiu para o Brasil inteiro, para as federações todas, embora a maioria delas não aceite. Mas está aí para quem quiser estudar. Recentemente, desde o ano passado, nós fizemos, porque as provas, eu estou falando aqui, gente, embora eu esteja falando já há muito tempo, esses últimos 20 minutos que nós estamos falando sobre o assunto é apenas um pedacinho das provas, um pedacinho. Nós gravamos no nosso canal do YouTube, que é um canal gratuito de palestras e programas espíritas, chama-se TV Saber Espiritismo. Lá vocês vão encontrar uma série que nós gravamos, trazendo essas provas, né? Todas. Chama-se A Preparação da Missão de Chico Xavier. Até hoje nós já gravamos 10 programas. Cada um desses programas tem, em média, 1h15. Então, nós estamos falando de pelo menos 12 ou 13 horas de programa. Porque, aliás, deve ser 14 horas de programa, porque o primeiro programa teve 2 horas. Que a gente analisa, desde a época de Allan Kardec, os espíritos falando com ele que a tarefa dele não era de uma vida só, né? O espírito da verdade, o espírito de Zéfiro, o espírito do Dr. Demer falam com Kardec que ele precisaria voltar. Depois da desencarnação de Kardec, as manifestações do espírito de Allan Kardec pelos médiuns portugueses, falando que ele viria, estava se preparando para retornar, né? Depois, no início do século XX, no reformador da Federação Espírita Brasileira, você vai ver os editores do Reformador, 1905, 6, 7, falando que o espírito de Allan Kardec estava auxiliando os centros espíritas do Rio de Janeiro. E aí, chegando em 1909, olha que curioso, o próprio editor do Reformador está lá, basta vocês procurarem. Está lá, dizendo o seguinte: nos centros espíritas do Rio de Janeiro, já surgiu a notícia que o espírito do nosso amado codificador já está voltando à Terra. Porque já de algum tempo não se ouve mais a palavra esclarecedora e consoladora dele nos centros do Rio de Janeiro, nas reuniões mediúnicas. E tudo indica, pelas informações espirituais que temos, que ele já está tomando a carne novamente, na continuidade de sua tarefa. Aí é curioso o seguinte: no Reformador de março, prestem atenção, março, que saiu 31 de março de 1910, o editor do Reformador afirma que o espírito de Kardec estava renascendo na Terra. Chico nasceu no dia 2 de abril, né? E a partir dos anos seguintes, nós vamos ter mensagens extraordinárias recebidas na Federação Espírita Brasileira, no Grupo Ismael, a princípio pelo médium Albino Teixeira, o espírito de Santo Agostinho, em 1919,
falando abertamente, está lá no Reformador, que o espírito de Allan Kardec não tinha vindo saudar aquela reunião festiva do 3 de outubro, do aniversário de Kardec, porque ele já estava na carne, no início da sua nova missão, em completude àquela tarefa para a qual Jesus havia lhe indicado. 1921 é a médium Aura Celeste, Adelaide Augusta Câmara, que vai receber o espírito de São Tiago, que era o guia espiritual dela, dizendo a mesma coisa em 1921, 3 de outubro de 1921. Ela também, 20 anos depois, 1941, é um espírito até de um baiano, de um espírita baiano, agora me foge o nome, que vai na Federação Espírita Brasileira dizer: Kardec está à plena tarefa. Né? Em 1941, Chico tinha o quê? Tinha 31 anos, né, de idade, já tinha publicado muitos livros. E assim nós vamos ter, já catalogamos no Brasil e em Portugal, na pesquisa que fizemos, mais de 40 médiuns que receberam mensagens de espíritos diversos, reafirmando que Chico Xavier é Allan Kardec. Isso é o quê? Universalidade do ensino dos espíritos, não é? Que confirma a revelação. Então, é um assunto que a gente tem que cada vez mais estudar e pesquisar. Geraldo, até pela hora já são... Se ficar, a gente passava a noite aqui conversando, a gente não vai mais abusar. É só agradecer mesmo, muito, muito, muito. E para encerrar, eu queria... Anice, quer falar alguma coisa? E aproveita, encerra. E agradecendo a Geraldo muito, muito, muito. Foi muito bom. Eu que agradeço, meu querido. Eu estava aqui pensando, que privilégio, né, Geraldo? Você ter convivido com o nosso irmão Chico Xavier. E é uma responsabilidade, né, querido? É verdade. E eu espero que você continue levando essa mensagem que nos emocionou tanto. Que a gente possa conhecer sempre, cada dia mais um pouquinho dele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, gente? Eu agradeço muito aí o carinho de vocês, com que me receberam. Um grande beijo ao nosso povo amado aí do Recife. Tem muitos amigos por aí, por Olinda, por Paulista, né? Cidades queridas. Então, recebam aí o nosso abraço e nossa gratidão. Pedindo que vocês orem por nós, que a tarefa não é brincadeira, não. Vamos continuar. Janice, tu faz a prece para a gente encerrar e agradecendo aí a Geraldo. Amado Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que mais uma vez nos reunimos e hoje, tão especial, trazendo para o nosso coração, a nossa mente, essa convivência com esse ser tão especial. Agradecemos imensamente a espiritualidade que nos permite este momento de reflexão e de aprendizado, nos fortalecendo e nos amparando, acolhendo os nossos corações e nos irmanando cada vez mais. E assim, Senhor, com as tuas bênçãos de amor, pedimos para encerrar esta reunião e que continuemos todos em paz e com essa lembrança tão amada do nosso querido Chico. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Gratidão, Geraldo. Um abraço. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Beijo no coração. Você também, um beijo. Rapaz, que privilégio.
verdade. E eu uma vez falei assim, nossa, eu queria tanto ter conhecido o Chico, e enquanto ele falava, eu falei assim, eu conheci ele hoje. Verdade. Muito Privilégio. bom. Um abraço, gente. Foi bom demais. Um abraço. Até a próxima. Boa Tudo de noite. bom. Até Boa amanhã, né? noite. Até Quando é amanhã. o próximo encontro? Amanhã. Quando é a próxima? Amanhã quem é? Amanhã é Alva falando sobre os 10 mandamentos. Ah, tá bom. Tá bom, um 8 horas, abraço. né? Tchau, tchau.